Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa terceira aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho os nossos conteúdos novamente, mas a gente vai falar de um conteúdo lá antigo, lá na pré-história, certo? A gente vai entender como que as primeiras comunidades, as primeiras civilizações foram surgindo, certo? E como que aconteceu esse agrupamento de pessoas, desde o surgimento do homem, o nomadismo, certo? A gente vai ver um pouquinho desse conceito de nomadismo, até entender como que o homem começou a se agrupar e se formar comunidades, certo? Então vamos lá, observem aí. O que é o nomadismo? É a forma de vida dos povos nômades, isto é, povos que não têm habitação fixa, ou seja, não tem uma casa, não tem um lugar fixo para viver. Eles não pertencem a um único local. Os nômades são do tipo caçador-coletores, ou seja, vivem da caça, pesca e da coleta de alimentos. Quando há necessidade, deslocam-se para procurar melhores condições de vida. O nomadismo era o estilo de vida dos primeiros homens sobre a Terra. Esta forma de vida foi abandonada por volta de 10.000 anos atrás, quando o ser humano aprendeu a plantar. Com a agricultura, os povos não precisavam mais ir em busca de outros lugares quando os recursos de uma área acabavam. Então, basicamente, a gente já fez um resumo aí de toda a nossa aula, certo? A gente vai entender desde esse processo de nomadismo, que eram quando os homens eles viviam como nômades, não tinham uma habitação fixa, então eles viviam em determinado território e acabavam os recursos daquele território que eles estavam e eles partiam em busca de outros territórios. Então, esses eram os nômades. Então, a gente vai entender desde esse processo até quando os homens começaram a montar os primeiros agrupamentos e as primeiras comunidades, certo? Começaram a se fixar em um determinado local e passar a sobreviver naquele local. Então vamos lá dar uma retomada na história. A pré-história, vamos falar um pouquinho do período paleolítico. A idade da pedra lascada, certo? Então, dentro da pré-história, a gente tem essas duas divisões de tempo, que é o período paleolítico e neolítico, que são fundamentais para a gente entender esse processo humano. E aí, o período paleolítico, que é chamado da idade da pedra lascada. Observem. Período da história da humanidade que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola. Os grupos humanos eram de caçadores e coletores, pois sobreviviam da pesca, caça e coleta de vegetais. As ferramentas eram produzidas batendo pedras umas nas outras, até lascá-las, e é aí que vem o nome Idade da Pedra Lascada. Assim, produziam machados, lanças, arpões, agulhas e também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Aí a gente tem uma imagem que é uma pedra que foi lascada, certo? Ela foi batida com outra pedra para se transformar numa forma de machado. Então eles utilizavam essa pedra como um machado de mão para quebrar objetos, enfim, para fazer os seus utensílios. Então por isso que a cidade é chamada de Idade da Pedra Lascada. E é aí que tem esse primeiro aspecto, que é o nomadismo. Eles viviam como caçadores-coletores, sempre em busca de um novo território. E aí é um pouquinho dessa sociedade. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa, viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso, são chamados de nômades. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Os alimentos passaram a ser cozidos e assados. Os humanos puderam sobreviver em regiões frias e geladas, ter luz durante a noite e afugentar animais selvagens. Então, a descoberta do fogo é um dos marcos de todo esse período, de toda a nossa história, na verdade, mas principalmente nesse período, porque através do fogo eles vão passar a ter uma utilidade maior para diversos produtos, até para caça, para esquentar a carne, enfim. Então o fogo vai ser uma dos maiores provas de forma de ciência que esses povos fizeram, certo? Mas ainda assim, eles continuam vivendo como nômades. Não foi por causa do fogo que eles passaram a fazer habitações. Vamos estudar o segundo período.
E aí tem também, tinha até esquecido, que é um pouco de como esses povos faziam essas comunicações, que são as pinturas rupestres. Observem. Além de utensílios, outros vestígios humanos de grupos caçadores-coletores foram encontrados, sobretudo nas paredes das cavernas, que são as pinturas rupestres. Em algumas aparecem figuras humanas, mas a maioria é de mãos abertas e de animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisontes, que são essas imagens aí que eram pintadas nas cavernas, enfim, determinados locais por esses povos. Já era uma forma de comunicação, certo? De fonte histórica. E aí a gente tem o segundo período, que é o Neolítico, que já é a idade da pedra polida. No período Neolítico, cerca de 10.000 anos antes de Cristo, o ser humano aprimorou a técnica de produzir ferramentas de pedra, pois começou a polir a pedra, dessa forma aumentando a eficiência de suas armas e ferramentas. E aí tem uma foto aí, ó, observem dessas pedras que, como a gente viu, já tem uma diferença da pedra anterior. Ela já está meio que polida, certo? Já está bem lisa. E aí passa a ter outras funcionalidades também para a pedra. E aí, por último, ali naquele parágrafo. Porém, o acontecimento que marcou o início do Neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, o que ficou conhecido como a Revolução Agrícola. E é aí, dentro dessa Revolução Agrícola, que a gente tem o maior marco da separação desse processo do nomadismo para um processo que vai ser chamado de sedentarismo, onde as sociedades vão começar a ser construídas. Observem, a Revolução Agrícola. Cerca de 10.000 anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. As temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais, acostumados a climas frios, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante, o que forçou os humanos a buscar outras fontes de alimento. Dessa forma, foi desenvolvida a técnica da agricultura e os agrupamentos humanos começaram a domesticar os animais, como cachorros, cabras, ovelhas e bois. Acreditava-se que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Então, essa revolução agrícola, o surgimento da agricultura, o plantio certo, o ato de plantar, foi o principal pilar que marca esse surgimento das comunidades, certo? As comunidades passam a se agrupar, a se fixar em determinados locais por conta dos plantios, certo? Então a agricultura foi esse principal marco e é a partir disso que as civilizações vão começar a se agrupar em comunidades, já dentro desse período neolítico, certo? E aí vamos ver um pouquinho da divisão do trabalho nesse período. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais oferta de alimento, a população cresceu, aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Nas aldeias, os trabalhos eram divididos por idade e sexo. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças, e os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Idosos e crianças não trabalhavam, certo? Então era assim que era feita a divisão do trabalho, porque já que eles começam a se fixar em comunidades, eles precisavam dividir o que cada um poderia fazer para assim tornar o processo produtivo bem mais rápido, certo? Com a participação de todos. Então, assim era a divisão do trabalho. E aí, para a gente tentar melhor fixar esse conteúdo, a gente vai fazer duas questões. E aí, dentro dessas duas questões, a gente já faz meio que uma revisada dessa aula que a gente acabou de ver, certo? São questões simples, mas que a gente vai poder falar e debater mais um pouquinho sobre esses conceitos. Observe aí, primeira questão. Defina o que é o nomadismo. Então, vamos lá, pensar rapidinho. O que é o nomadismo? Então vamos lá para a resposta. O que é nomadismo? É a forma de vida dos povos nômades, isto é, povos que não têm habitação fixa. Eles não permanecem em um único local.
Os nômades são do tipo caçador-coletores, ou seja, vivem da caça, pesca e da coleta de alimentos. Quando há necessidade, deslocam-se para procurar melhores condições de vida. Então, os nômades são povos que chegam em determinado território, buscam todos aqueles materiais e utensílios que eles julgam necessário para eles. Então, eles caçam, eles pescam, eles colhem alimentos, mas a partir do momento que aquele local que eles estavam não oferece mais toda essa produtividade ou não oferece mais os recursos que eles julgam necessário para eles, eles saem daquela habitação e vão procurar outra, certo? Então é assim que esses povos vivem. Eles vivem da caça, da pesca, por isso que são chamados também de caçadores-coletores. Então, eles saem em busca de um novo local que ofereça alimentação, ou até mesmo de uma caça. Então, eles não se fixam em determinado local. Esses povos eles são de igual importância também para a gente entender esse processo de expansão territorial. Isso a gente falando de 10 mil anos antes de Cristo, então é muito tempo atrás, certo? Então todo esse processo de formação humana também foi importante para a gente estabelecer a nossa história, certo? Para a gente conhecer a nossa história. Então vamos lá para a nossa segunda questão. Apresente as principais diferenças entre o período paleolítico e o período neolítico. Então, quais que são as principais diferenças entre esses dois períodos? A gente tem aí um marco fundamental e muito importante que vai nortear a gente dentro desses dois períodos, então entre esses dois períodos, que é principalmente nesse quesito que a gente abordou durante toda a nossa aula, que é a formação das primeiras comunidades. Mas vamos lá ver a resposta dessa questão para aí a gente debater um pouquinho sobre ela. No Paleolítico, os grupos humanos eram de caçadores e coletores, pois sobreviviam da pesca, caça e coleta de vegetais, que é esse famoso nomadismo, certo? Eles eram nômades. As ferramentas eram produzidas batendo pedras umas nas outras até lascá-las, que é aí como fica conhecido o período que é a Idade da Pedra Lascada. No período neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano aprimorou a técnica de produzir ferramentas de pedra, pois começou a polir a pedra, e é aí que vem o nome do período também, Idade da Pedra Polida. Dessa forma, aumentando a eficiência de suas armas e ferramentas. Mas o processo que mais marca o período neolítico sim, o advento da agricultura, certo? Que é aí o que muitos historiadores vão chamar de Revolução Agrícola. Então, era esses principais pontos que a gente tinha para entender na nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os nossos objetivos. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.